Amém, queridos. Graça e paz para toda a igreja. Amém. Hoje nós vamos conversar um pouco a respeito de um tema que ele é falado em todo que é lugar. Nós falamos em células, nós falamos em treinamentos, né? Pessoas às vezes pagam para conseguir se livrar do que nós vamos conversar hoje. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de medo, amém? De como lidar com o medo, ou como superar o medo pode te levar até a sua salvação. Amém? E eu quero começar com um texto que eu gosto muito, que está no livro de Josué, capítulo 1, no versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 6. Ele começa dizendo assim: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que te prometi, sob juramento aos seus antepassados. Posso ouvir um amém? Amém. Esse texto, ele vem no momento onde um jovem líder, Josué, ele estava diante do maior desafio da sua vida. Ele estava deixando a postura de discípulo para se transformar em líder, né? Moisés, ele havia morrido e Josué, então, ele estava prestes a herdar a liderança de todo um povo hebreu, um povo que havia sido escravo, um povo que havia andado pelo deserto há 40 anos, muitos haviam morrido nessa trajetória, muitos estavam cansados, então ele ia assumir uma postura de liderar aquele povo, de motivar aquele povo, de ser o alicerce, a coluna daquele povo. Então você presume, junto comigo, que não era uma coisa fácil a fazer. Amém? E nós vemos então Deus já tinha uma aliança com esse homem. Esse homem, ele não estava assumindo uma liderança sem mais nem menos. Deus tinha uma aliança com ele. E como que eu sei que Deus tinha uma aliança com ele? Porque Deus está falando com ele. Deus está falando com ele, Deus está incentivando ele. Então isso me mostra que havia já uma aliança com ele. E Deus então, ele começa dizendo assim: seja corajoso. Seja corajoso. Agora eu pergunto para a igreja: será que coragem significa ausência de medo? Será que coragem é ausência de medo? Obviamente não. Amém? Coragem não é ausência de medo. Coragem significa que você vai fazer o que tem que fazer, independente do medo que você tem. O medo, ele não vai paralisar, embora ele continue tentando te influenciar ou te paralisar, você não vai parar por conta do medo. Amém? Mesmo com medo, você vai fazer. Isso é a coragem. A coragem te coloca numa posição acima do medo. Você tem receio daquilo, mas a coragem te leva: não, eu não vou parar. Eu não vou desistir agora, mas eu vou avançar. Amém? Agora, e o covarde? O que seria um covarde? É o oposto, certo? O covarde é alguém que permite que o medo domine as suas emoções. Esse é o covarde. É aquele que o medo vem e ele paralisa essa pessoa. E nós vemos aqui que Deus, ele continua falando com Josué. No versículo 7, novamente ele fala: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de observar a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido aonde quer que andar. E no verso 9, novamente: não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? E nós vemos também lá em Hebreus a mesma coisa. Hebreus 13:5, que fala assim: se a vossa vida isenta de ganância, contentando-se com os que tendes, porque ele mesmo disse: não te deixarei
e nem te desampararei. Posso ouvir um amém? Agora, o problema, amados, é que todas as pessoas têm medo. Embora nós vemos um texto dizendo que Deus, incentivando um líder, seja corajoso, não tenha medo, estou com você. Nós vemos lá em Hebreus, novamente, Deus dizendo ao povo, olha, eu não te desampararei, eu não te deixarei. Eu estou sempre com você. Por mais que racionalmente as pessoas creem que Deus é com elas, mas o fato é, as pessoas continuam com medo. Medo de falar de Jesus para as pessoas, medo de evangelizar, medo de casar, medo de ter filhos, medo de mudar de emprego, medo de pedir um salário mais alto, medo de mudar de estado, de mudar de cidade, medo de comprar uma casa. As pessoas têm medo e o medo habita diante delas. E sabe, algumas pessoas dizem assim, ah, meu Deus, o Senhor sabe, Deus, eu não posso fazer isso é muito para mim. Às vezes a gente entende que Deus, a gente pensa, que Deus está entendendo, mas Deus entende. Ah, Deus entende que eu não posso. Ah, Deus entende que para mim é difícil, para Ele não é, mas Deus entende que para mim é. Pergunta, será que Deus entende mesmo? Será que Deus realmente entende? Quando eu e você falamos, não posso, não vou, não consigo porque estou com medo. Porque por mais que você não declara da sua boca, mas de algum ponto você está com medo de fazer aquilo. Vamos ver então. Em Apocalipse, peguei pesado agora, né? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Não dá para competir com os caras da mesa. Os caras viram muito rápido ali. Apocalipse 2:10 fala exatamente o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Você vê que não fui eu que escrevi, não sou eu que estou dizendo. Mas a palavra está dizendo assim, que para aquele que não tiver medo, aquele que for fiel, aquele que confiar, esse vai receber a coroa da vida. Ou seja, vai receber a coroa da vida aquele que não desistir, aquele que não fraquejar, aquele que não parar por conta do medo. Mais um pouco adiante, no capítulo 3, no verso 5, vai dizer assim: o vencedor, ou ao vencedor, será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Amém? Então aquele que permanecer, aquele que prevalecer, aquele que não desistir, aquele que não negar a Cristo por conta do medo, este então será conhecido de Deus. Ou seja, todas as vezes, querido, que eu e você desistimos por conta do medo, isso é um problema. Isso é um grande problema. Aí então nós podemos ter o seguinte caso: pastor, e se tem uma pessoa que ela é casada e o marido a espanca em casa, o marido bate nela em casa, e ela tem medo do marido, e ela quer desistir do casamento, então ela vai ser condenada porque ela tem medo do marido? Amados, a Bíblia fala assim, algo a respeito de nós termos um bom senso. Amém? Uma situação como essa, a pessoa, ela não pode ter medo de se posicionar e dizer assim: olha, eu não vou viver uma situação como essa. Eu casei com você por amor e você mudou, por exemplo. Eu não vou mais viver assim. Ou você muda, ou você procura ajuda, ou para mim não dá mais. Mas ela precisa enfrentar. Se ela não enfrentar esta pessoa, mesmo que o casamento não dê certo, ela não vai casar mais. Sabe por quê? Porque ela vai ter medo sempre de casar. Porque ela sempre vai achar que o próximo marido vai bater nela. Então, algumas situações, Deus vai permitir
que você viva para que você enfrente o seu medo. Amém? Deus está me incomodando aqui que eu vou chamar algumas pessoas para pregar aqui para um domingo. Olha o choro aí, ó. Tô brincando, mas Deus vai te colocar em situações para você enfrentar o seu medo. O medo, queridos, é algo que paralisa você. Olha o que diz ali. Vamos ler Apocalipse ainda. Apocalipse capítulo 21 agora. No versículo 7 até o versículo 8. Fala assim: o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Verso 8. Mas os covardes, primeira coisa da lista, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo, que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Caramba, pastor, mas está pegando muito pesado. Hoje está muito pesado. Mas, então, todo medroso. Agora, talvez a pergunta que você vai me fazer é assim: mas que tipo de medo é esse? Que tipo de medo é esse que pode nos levar a não receber do melhor de Deus? Que tipo de medo é esse que pode nos levar a ser condenados? Que tipo de medo é esse? Nós vamos estudar isso. Existem, vou falar hoje, 3 tipos de medo, tá bom? O primeiro medo que eu quero dizer é aquele medo que, de certa forma, ele é um medo bom. Ele é um medo que te alerta. Por exemplo, você não vai atravessar a Hall Road aqui, de olhos fechados, sem olhar para os 2 lados, correto? Por que não? Porque você tem medo de ser atropelado. Eu vou dizer que mesmo que você olhar para os 2 lados, ora, querido, o pessoal aqui dirige razoavelmente duvidoso. Então, mas você não vai, porque você tem um medo. Você não vai andar no parapeito de um prédio se equilibrando, porque você tem medo de você cair. Então, o medo, esse tipo de medo é um medo que te alerta. Amém? Não é esse medo que vai te condenar, tá bom? Agora, existe um segundo tipo de medo, que este é um medo que é espiritual. Existe um medo que é espiritual. E isso eu me baseio no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 17, que diz: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não nos deu um espírito de covardia. Então aqui eu quero desarmar você e dizer que o medo, ele não necessariamente é um sentimento. O medo, ele pode te influenciar espiritualmente. Por exemplo, de repente Deus te deu um chamado na sua vida. Deus disse para você: olha, um exemplo, você vai pregar a palavra em tal lugar, você vai evangelizar as nações, você vai cantar no louvor, você vai fazer isso ou aquilo, você vai ter um filho, não sei. E quando você ouve um desafio, qualquer desafio que seja, você sente um medo acima do normal, porque existe aquele medo que você tem, mas você o controle, você o vence. Mas existe alguns medos que parece que ele é sobre-humano. Parece que ele fala com você e diz assim: você não pode, não vai para você não vai conseguir. É um medo que paralisa a sua vida. É um medo que não permite com que você caminhe. Esse medo, ele é um medo espiritual. E se nós deixar que a nossa vida seja influenciada por um medo espiritual, eu não vou dizer que este medo pode te levar ao inferno, até pode, mas o ponto é, este medo pode roubar de você as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Às vezes Deus quer muito, querido, abençoar você. Deus quer te dar um casamento feliz. Deus quer te dar uma família abençoada. Deus quer mudar a tua história, não sei. Só que às vezes, antes de acontecer isso, Deus, ele vai requerer um ato de coragem seu. De repente, uma postura diferente. De repente, uma conversa com alguém. De repente, abandonar o seu passado. Eu não sei. E ali, nessa hora, virá o medo. E esse medo,
se você der ouvido a ele, você não vai avançar. Você ficará paralisado. Agora, este medo, ele é simples de vencer. Em Marcos, capítulo 16, do verso 17 ao 18, diz assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. Mas estes sinais, por exemplo, estamos falando de medo espiritual, e ali diz no 17, em meu nome expulsarão demônios. Quer dizer, a quem? Aqueles que crerem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Amém? Se você crê, então o medo não pode dominar. O medo espiritual não é contra você, porque a palavra de Deus diz: se Deus é por mim, quem será contra mim? Amém? Assim diz o Senhor. Então, se existe alguma coisa que você entende, meu Deus, eu não estava com medo até agora, eu não estava sentindo isso, por que isso está me dominando? Por que eu estou com medo de fazer isso? Por que isso está me paralisando? Opa, isso não é físico, isso é espiritual. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu vou naquele lugar e o Senhor vai me conduzir pela mão e tudo vai bem, porque o Senhor é comigo, em nome de Jesus. Amém? Agora, esse medo, amados, o medo espiritual, ele não pode dominar a sua vida. Eu estava ministrando na célula, na casa do Gabriel, na sexta-feira, dizendo para eles a respeito de um texto que diz que existe o espírito do mundo e o espírito de Deus. Amém? Existe um espírito do mundo que é tudo aquilo que vem para paralisar você. Só que a palavra de Deus diz assim: eu não lhes dei o espírito do mundo, mas eu te dei o espírito que vem do Senhor. Quem habita em você é o Espírito do Senhor. Então, você tem autoridade para rejeitar, expulsar qualquer espírito do medo sobre a sua vida. Amém? Se você tem medo, por exemplo, eu tenho medo de vir na igreja porque tenho medo do que vão falar, do que a igreja, do que o Senhor vai falar. Querido, não permita de você ser roubado com pensamentos que não são seus. Se você tem medo de aceitar um desafio novo, seja espiritual, seja no seu trabalho, seja onde for, porque você pensa assim: meu Deus, acho que não vou dar conta. Mas se Deus está te desafiando, ore e julgue: Senhor, é da sua vontade? Se for da vontade de Deus, Senhor, lança fora todo medo, eu vou avançar, porque o Senhor é comigo. Se Deus está te desafiando, não pare pelo medo. Posso ouvir amém? Amém. Glória a Deus. E existe agora o terceiro medo. E esse medo é um pouco mais complicado. Esse medo é um medo humano. É um medo que muitas vezes, amados, foi causado por uma dor. É um medo que foi causado por um trauma, que foi causado por uma negação, que foi causado por alguém. Amém? Que às vezes você servia alguém, servia numa igreja, servia a uma empresa, e você foi menosprezado, você foi humilhado, você foi perseguido. E você sofreu, porque você amava aquele lugar, você amava aquelas pessoas. E você foi traído, e você foi pisado. E aí você cria em você um calo espiritual. Sabe o que é um calo espiritual? Um calo espiritual é quando você tem uma camada de proteção em volta do seu coração. O problema de um calo espiritual, na verdade, assim, o calo espiritual te protege dos ataques. Então você tem um calo espiritual, você não sofre mais. Só que tem um problema, que aquilo que está dentro também não sai. Então você vive rancoroso. Você prefere não confiar, porque você tem medo de sofrer. Mas o sofrimento que você passou continua em você. Que Deus nos dê corações de carne em nome de Jesus. Amém. Em Jeremias capítulo 10, verso 19, diz assim: ai de mim, por causa do meu quebrantamento, a minha chaga me causa grande dor, mas eu havia dito: certamente isto é minha enfermidade, e eu devo suportá-la. Esse verso é um verso complicado, porque
ele está dizendo assim, o profeta está dizendo assim, daquelas pessoas que falam assim, ai meu Deus, a minha vida é muito ruim mesmo, e nunca vai melhorar, eu vou sofrer minha vida inteira mesmo, isso é um fardo que eu tenho que carregar. Quantos de vocês já disseram assim, isso aqui é um fardo que eu tenho que carregar, isso aqui eu estou vivendo, porque realmente minha família inteira vive isso, é maldição hereditária, é porque eu matei um passarinho quando era criança. Você vai justificando as suas dores, e acha que você tem que viver por conta disso. Você vai ter que viver a vida inteira assim. Amém? Mas Deus, amados, Deus, Ele não quer que nós vivamos com dores. Porque as dores te geram medo. Esse medo humano, hoje a igreja, não vou dizer essa igreja propriamente dito, mas as igrejas, elas estão repletas de pessoas feridas. Pessoas machucadas, pessoas que foram enganadas, pessoas que foram abusadas, pessoas que passaram tanto espiritualmente quanto fisicamente dores. Existem muitas pessoas na igreja que foram abusadas pelos pais, foram estupradas, foram espancadas. Pessoas que passaram por muitas coisas e às vezes estão dentro da igreja com uma dor e não conseguem confiar nas pessoas. Tem até um próprio versículo no livro de Jeremias, Jeremias 8:11, que fala assim, caramba, tá muito estranho, deixa eu pegar o meu aqui, desculpa, essa tradução tá muito esquisita. Jeremias, abrem aí na Bíblia de vocês aí, gente. Jeremias 8:11. Olha o que diz. Eles tratam da ferida do meu povo como se ela não fosse grave. Dizem, paz, paz. E quando não há paz nenhuma. Olha o que o versículo diz. Que as pessoas vêm na igreja, ou chegam na casa de Deus, esperando uma cura. Os líderes, os pastores, eles olham a ferida e falam assim, olha, eu vou orar por você, vai dar tudo certo. É como se você tivesse cortado o seu braço com uma faca e você coloca um band-aid. O medo continua lá, a dor continua lá. Então, isso nos rouba. Vocês estão entendendo? Às vezes, alguns de nós aqui nessa noite, não estou te julgando, amém? Posso ouvir amém? Amém. Mas eu quero dizer que às vezes, alguns de nós nessa noite, nós perguntamos a Deus, Senhor, por que é que a minha vida nesta determinada área não está avançando? Por que que a minha vida neste lugar não está avançando? Porque pode ser, querido, que lá no passado, lá atrás, você passou por algo justamente naquela situação que você quer avançar, que você nunca curou, que você nunca restaurou, que você nunca avançou. E aquilo gera em você um inconsciente medo. Você tem medo de fazer aquilo de novo. Você tem medo de avançar novamente. Amém? Agora, e aí, algumas pessoas começam a justificar esse medo. Ai, meu Deus, sabe o que aconteceu? Pastor, sabe por que eu não vou? Sabe por que eu não vou na igreja? Porque uma vez eu frequentei uma igreja, o povo lá roubava, o pastor roubava lá, e eu descobri. E eu tenho medo de ir para a igreja. Pastor, sabe por que eu não faço cela? Porque uma vez, na minha casa tinha uma cela, e lá teve uma pessoa que fez isso, acabou. Pastor, eu não confio mais. Sabe por que eu não aceito Jesus Cristo, pastor? Sabe por que eu não consigo aceitar? Porque eu já orei um monte de vezes, e Jesus, ele nunca me ajudou, e nunca aconteceu nada na minha vida. Eu vejo acontecer na vida dos outros, e na minha vida não acontece. E começa a justificar todas as coisas, isso. Mas eu quero te ensinar uma coisa nessa noite, igreja. Deus, Ele não faz vítimas. Amém, amém. Você não é uma vítima de Deus. Você não é uma vítima da permissão de Deus para causar um sofrimento em você. Deus não escolheu você para sofrer ou para você ser, se você passou algo no seu passado, que te traíram, que te enganaram, que te pisaram, que mentiram para você, né? Deus não escolheu isso acontecer na sua vida só para sacanear com você, perdão da palavra, só para bagunçar com a sua vida, mas Deus não faz vítimas. Sabe o que Deus faz? Profetas. Amém.
Homens e mulheres com postura, com força. Em nenhum momento Deus permitiu alguma coisa aqui na sua vida acontecer só para te fazer sofrer. Mas Deus sabia que você poderia prevalecer sobre aquilo e avançar. Se eu e você estamos parados em alguma coisa em nossas vidas, é porque nós estamos decidindo estar parados. E não porque Deus não quer que você avance. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, amados, igreja, Deus não faz, você não é vítima. Você está no processo do Senhor. Você não é vítima dele. Mas pastor, doeu demais. Pastor, doeu demais. Doeu muito. Então eu vou contar para vocês uma história. Havia um homem chamado José. Este homem chamado José, ele era o caçula do seu pai, Jacó. De 12 filhos, ele era o mais novo. E ele era o preferido do seu pai. Seu pai fez uma túnica, teceu uma túnica colorida para ele, que teoricamente o primogênito deveria ter recebido. José recebeu. Uma ira muito grande apareceu no coração dos irmãos de José. Porém, José amava os irmãos dele. José não odiava os irmãos, mas os irmãos teceram contra José uma raiva. E José foi vendido como escravo. Seu pai achou que ele estava morto. José, ele foi enviado lá para a casa de Potifar, no Egito, para ser escravo dentro da casa de um homem. Você já parou para imaginar como deve ser a vida de um escravo? Às vezes a gente fala assim, caramba, hoje eu trabalhei que nem um escravo. Mas é muito longe do que ser um escravo. Imagina você ser escravo de uma terra egípcia, onde não se adora a Deus. Imagina um satanista prender você num templo satânico e você ficar num lugar ali adorando ao diabo e a todos os demônios sem poder fazer nada, como um escravo, sendo abusado, apanhando na cara, sendo chicoteado. Isso é ser um escravo. O que acontece? José não reclama disso. Sabe o que ele faz? Ele começa a servir ali, temente ao Senhor. O que Deus faz? Deus levanta José e ele começa a ser o administrador daquela casa. E Deus olha para aquilo, o que Deus faz? Permite que a mulher do dono da casa acuse ele de adultério. José é preso, vai preso numa cadeia. Por 13 anos José fica preso naquele lugar, quebrando pedra, sendo xingado, humilhado, sozinho, sem a família, sem nada. Você acha que em algum momento José reclamou com Deus, dizendo que ele era vítima de um Deus que castiga? Sabe o que José fez? José louvou ao Senhor naquele lugar. José se tornou o administrador da prisão. Todos respeitavam José dentro da prisão. Mesmo ele quebrando pedra e fazendo, José ditava o que tinha que fazer ali dentro. Organizou ali. A cadeia começou a ter lucro. Começou a vender coisas. José arrebentou naquele lugar. Por quê? Porque Deus estava preparando até o momento que Faraó chama José. Venha, você vai servir agora no palácio. E José então vira o segundo homem, depois de Faraó. Um homem, para estar naquela posição que José estava, de segundo. José, Deus deu para ele uma visão, que o mundo passaria por uma fome, e até todos os hebreus morreriam, o mundo inteiro morreria de fome, se não tivesse alguém com força, postura, determinação e coragem para liderar aquele povo. José passou a vida inteira sendo treinado para aquele momento, e graças a José, hoje existe Israel. Amém. Porque ele não foi vítima. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, quem somos nós para reclamar das dificuldades que nós passamos? Se Deus é por nós, quem será contra nós, querido? Amém? Em Filipenses capítulo 3, verso 13, diz assim: irmãos, quanto a mim, eu não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e eu avanço para que estão adiante. Deixe para trás o que você passou. Amém? Isso é uma escolha sua. E essa noite Deus está desafiando.
deixe para trás ou continue sofrendo. A escolha é sua. Deixe ser usado por Deus, ou sente no banco e receba da palavra. É uma escolha sua. Você não está indo para o inferno por conta disso. Posso ouvir amém? Mas eu falei isso na célula na sexta-feira. Você vai viver, não sei, até 100 anos em nome de Jesus, talvez, amém, com saúde, jogando sua bola ali, seu voleibol, na moral, amém? Agora, que tipo de qualidade de vida você quer viver nessa terra? Você quer viver, você quer viver com as bênçãos de Deus? Ou você quer viver sempre com medo, com dúvida, com sofrimento, com choro? Como que você quer viver? Amém? Como que você quer viver? É uma escolha, é uma decisão. Hoje Deus está dizendo assim para mim e para você: até quando você e eu, até quando vocês não vão permitir que eu te use porque você tem medo? Até quando você vai se esconder por conta do medo? Até quando você não vai tomar uma postura por conta do medo? Você já parou para pensar em quantas coisas Deus já fez na sua vida? Quanta coisa Deus já colaborou? Quanto conhecimento Deus já te deu? Não estou falando biblicamente só não, querido. Estou falando de tudo que você sabe fazer. Será para pensar que todo o conhecimento de vida que você tem, Deus pode usar na vida de pessoas que não têm metade do que você tem, ou não sabem metade do que você sabe? Você já parou para pensar que você pode ser uma ponte entre o inferno e o céu na vida de uma pessoa? E é uma escolha, hein, querido? Em nome de Jesus, em Hebreus capítulo 12, verso 3, fala 2 ao 3, perdão. Fala assim: fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo ou pela alegria que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Olha o nosso exemplo, amém? Você e eu que cremos em Cristo. Cristo, ele suportou tudo o que ele tinha que suportar. Cristo, ele passou por tudo o que ele tinha que suportar. Então, a palavra diz assim: olhe para Cristo. Você quer então, como que eu faço para começar a vencer o medo? Como que eu faço? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer para que esses medos, para que esse meu passado, para que essa situação, ela comece a quebrar na minha vida? Eu preciso primeiramente olhar para Jesus e entender que Ele venceu. E a palavra diz que com Ele somos mais do que vencedores. Amém. É o que diz a palavra do Senhor, amém? Com Ele nós somos mais do que vencedores. Você pode vencer junto com Ele, eu posso vencer junto com Ele. Então eu preciso, a partir dessa noite, começar a crer. Eu não quero te levar a imaginar, ou na verdade, achar que você vai sair daqui essa noite. Beleza, agora eu sou Highlander, ninguém me mata mais, eu sou forte. Amém, mas talvez o seu processo ele vá 1 mês, 2, mas eu quero que você comece a olhar para Cristo. Comece a observar. Olhe para si mesmo e entenda: será que eu tenho pedido tanto? Eu tenho pedido tanto a Deus para que Ele mude isso, para que Ele faça aquilo. Eu estou clamando tanto. Mas, de verdade, qual é o sacrifício que eu estou fazendo para isso acontecer? O que eu estou fazendo de verdade? Quais são os sentimentos que eu estou entregando? Amém? Quais são as coisas que têm me dominado, que eu tenho deixado me dominar? O que eu estou fazendo para seguir de verdade aquilo que eu creio? 1 Pedro 2, do 21 ao 24, fala assim: porque para isto fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sendo injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, porém entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas somos sarados.
Amém? Pelas feridas nós somos sarados. Consegue entender, querido? Eu preciso olhar para Cristo. Sempre. Se você desviar o olhar dele, você será dominado por algum sentimento, você será dominado por engano, você será dominado por pensamentos. Então é você que cremos, eu preciso buscar a Cristo onde eu estiver, onde eu for. Senão, você vai começar a dar mais valor para as tribulações, você vai começar a dar mais valor para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, do que verdadeiramente com aquilo que Cristo tem para você. No momento que você parar de reparar na sua dor e olhar que Cristo está para te curar, você não dará a importância à dor, por mais que ainda doa, mas você vai caminhar para a sua cura. Amém. É assim que diz a palavra do Senhor. Amém? Não é à toa, eu quero dizer uma coisa para vocês, igreja, não é à toa que quando Jesus Cristo, até preguei isso no domingo passado, falando do amor ágape, né? Não é à toa que quando questionado, Jesus ele fala assim, amai a Deus, né, acima de todas as coisas, e amai ao teu próximo como a ti mesmo. Ele fala do amor. Lá em 1 João, capítulo 4, verso 18, fala assim, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando Jesus fala do amor, ele está querendo quebrar o sentimento do medo também. Por quê? Porque o medo te paralisa. Às vezes você tinha um relacionamento com uma pessoa e vocês brigaram. E eu vou dizer, nem sempre, obviamente, mas a maioria das brigas, elas são por coisas tolas, por pessoas que às vezes não querem ceder em um ponto ou em outro. E você brigou, só que você sempre lembra daquela pessoa. Você lembra. E você lembra de quando vocês eram amigos, conhecidos ou colegas, não sei, mas você se lembra. E às vezes você pega o teu celular, aí você fala, vou ligar pra pessoa. Aí você, mas foi ela que falou isso pra mim, não vou ligar não. Deixa pra lá. Mas você quer muito ligar. Vamos lá. O que te impede? O que impede de ligar? Alguns vão falar assim, pastor, isso é orgulho. Não é orgulho. Sabe o que é? É medo. E por que eu digo isso? Porque a pessoa tem medo de como a outra vai reagir. Se a outra vai perdoar, ou se ela não vai perdoar. Se ela vai falar, ou se ela não vai falar. Ela tem medo. E o medo rouba. Quando a gente era líder de jovens na igreja em São Paulo, quando, às vezes a gente tinha lá jovens que usavam drogas, a gente percebia que os pais não questionavam os filhos se ele estava usando droga. Por mais que estava na cara que ele usava, o pai não perguntava. Por quê? Porque o pai tinha medo da resposta. Porque se o filho falasse, estou usando droga, o pai ia precisar tomar uma postura. E talvez ele não estava querendo tomar uma postura. Então era mais fácil deixar a igreja tomar conta do que o próprio pai tomar uma postura, por conta do medo. Quantos de nós paramos as nossas vidas por conta de medo? Em nome de Jesus, mas hoje não. Fala assim, hoje não. Hoje não. Amém. Hoje não, sabe por que não? Porque este ano, eu tenho pregado, e você vai cansar de ouvir eu falar isso, este ano é ano de romper os nossos limites. Este ano é ano de conquistar coisas novas. Este ano é ano de avançar em todas as áreas. Este ano é de subir níveis espirituais mais altos. Esse ano não é ano de o medo paralisar você. Há quantos anos o medo está te roubando? Há quantos anos o medo está ditando para você quem você é? Há quantos anos o medo está te levando para cá ou para lá? Chega de dar atenção ao medo. Coloque Cristo na sua vida e independente do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar, não interessa, os outros não podem te levar à salvação, apenas Cristo pode. Então não se vença pelo medo. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Agora, se depois de tudo isso que você está ouvindo hoje, você ainda olha para você
e você diz assim: pastor, é muito bonito o que você falou hoje. Caramba. Porém, eu ainda acho que eu não posso. Eu ainda acho que para mim é difícil demais. E vou dizer, pastor, eu já tentei. E eu tentei 1, 2, 3, 4 vezes. E eu não consegui. Eu não sei, eu não tenho, pastor, eu não tenho essa força. Eu quero acreditar que eu tenho essa força, pastor, mas eu não tenho. Então eu vou dizer uma coisa para você, igreja, essa noite. Essa força você não precisa ter. A palavra de Deus, em Mateus, capítulo 19, verso 26, diz, Jesus disse assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Posso ouvir um amém? Amém. Então, não é por você, não é você, é Ele. É Ele, não é você, mas é Ele. Hoje, o desafio de você nesse culto, o que eu quero que você chegue hoje, neste culto, pode pôr aquele louvor bem baixinho, Guilherme. O que eu quero que você chegue hoje, neste culto, querido, eu quero que você entenda e reconheça, talvez tenha áreas em mim que eu estou sendo paralisado, que eu fui paralisado, baixinho, paralisado, mas em nome de Jesus, eu quero que o Senhor habite em mim, eu quero confiar no Senhor. Eu quero ser corajoso de confiar. Eu comecei o sermão de hoje dizendo assim, em Josué capítulo 1, verso 6. O que eu disse foi, Deus falando, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. E eu disse que a coragem não é a ausência do medo. A coragem é você avançar mesmo com medo. Então, eu quero que hoje você tenha coragem de abrir a sua boca em oração hoje e confiar no Senhor aquilo que você tem medo, aquilo que está roubando você. Talvez você tenha medo de muitas coisas que ninguém sabe. Você nunca falou para ninguém, mas você sabe. Você sabe. Você tem medo de assumir alguma coisa. Esse louvor que você está ouvindo diz que ele relata uma passagem que Moisés estava com todo o povo. Preste atenção. Moisés estava com o povo caminhando no deserto, próximo, na frente do Monte Sinai, se eu não me engano. E o povo reclamou assim para Moisés: Moisés, por que somente Deus fala? Por que Deus só fala com você? Aí eu canto esse louvor. Por que Deus só fala com você, Moisés, e não fala conosco? Por que você é exclusivo de Deus? E Moisés, então, ele fala com Deus, e Deus fala assim: reúna todo o povo, que eu vou falar com eles. E aí Moisés reúne o povo, e diz que naquela hora, o chão começou a tremer, o monte começou a tremer, e começou a cair pedra, e começou a haver um vendaval, e começou a ter uma tribulação naquele lugar. O povo começou a ficar com medo. O povo começou a ficar com medo da manifestação de Deus. Deus queria se manifestar no meio da tribulação, mas o povo no começo dela começa a ficar com medo. E sabe o que o povo fala? Moisés, suba você no meu lugar, porque eu não posso. As pessoas perdem a oportunidade de receber, de ouvir de Deus, porque é paralisada pelo medo. Ela se acha uma vítima das suas dores e não busca Deus. Querido, Deus disse assim: neste mundo tereis aflições. Não foi isso que ele disse? Jesus não disse isso? Esse mundo tereis aflições. Mas em nenhum momento Jesus falou assim: olha, nesse mundo tereis aflições e se deixe vencer por elas. Você é vítima, você é coitadinho. Jesus falou assim: você terá aflições, mas tem de bom ânimo.
Busque a Deus, não tenha medo, não deixe a aflição te vencer, não deixe a dor te vencer, não deixe a situação da sua vida ditar para você que você não pode. Você pode. Eu posso, nós podemos. Você pode vencer. Em qualquer coisa. Se você receber um diagnóstico dizendo que você está doente, que isso vai acontecer, você pode prevalecer sobre aquilo. Você vai orar ao Senhor, você vai fazer o que humanamente você pode. Vai no médico, toma seu remédio, faz o que tem que fazer. Mas todo dia você sacrifica, você ajoelha. Senhor, eu não vou deixar o medo desse diagnóstico dizer que eu não vou viver, que eu não vou vencer. É posicionamento contra o medo. Não se vença pelo medo. Se essa igreja for feita de uma igreja de covardes, logo não terá mais culto, não terá mais ninguém aqui, porque nós vamos desistir. Mas eu creio que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos dos que avançam. Você é do que avança, você é o fogo, você tem força. Creia no poder do Senhor, creia que Ele é com você. Em nome de Jesus, todos os dias determine na sua vida: eu sou corajoso, o medo não vai me vencer, eu vou vencer essa situação, ela não vai me dominar, para a honra e glória do teu nome. Esse é o Senhor que você serve. Ele jamais, amados, Deus jamais faria uma promessa que Ele não pode cumprir. Se Ele prometeu vitória sobre você, se Ele prometeu que você é mais que vencedor, se Ele prometeu que você seria feliz, você vai ser. Mas tenha postura em nome de Jesus. Falta o louvor. Tenha postura em nome de Jesus. Nessa hora, em nome de Jesus, eu quero que a igreja fique de pé, que nós vamos orar nessa hora. Aleluia.